Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Vamos hoje dar continuidade aos estudos do Catecismo da Igreja Católica a partir do parágrafo número 160. Deixe aí o Catecismo aberto para você acompanhar conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Também acione o sininho para receber as notificações dos vídeos que lançamos todas as semanas para você não perder nada. E se você gostou do nosso trabalho, dê aí o seu positivo e ajude a divulgar estes conteúdos através da sua rede de contatos, tá bom? Nós vamos à nossa vinheta e já retornamos. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos então fazer a nossa oração pedindo a luz e a graça do Espírito Santo para que sejamos iluminados por ele e possamos compreender plenamente aquilo que Deus quer nos mostrar hoje. Que a gente também tire de nossos corações e de nossa mente toda sorte de resistências que possamos ter para que possamos perceber o que é que Deus de fato quer nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, então, desde os vídeos anteriores, das nossas aulas anteriores, nós estamos tratando a respeito da fé, nesses capítulos, nesses parágrafos do Catecismo da Igreja. E hoje vamos falar de um assunto palpitante, porque diz respeito ao nosso dia a dia, sobre a liberdade de crer, de ter fé ou de não ter fé, sobre a liberdade dos filhos de Deus, ou o livre-arbítrio também. Então, um assunto muito interessante que diz respeito às nossas vidas cotidianas de uma maneira muito grande. Vamos acompanhar então a leitura do parágrafo número 160, que nós vamos projetar aí na tela para você nos acompanhar. Vamos lá. Para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é, por sua natureza, voluntário. Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. Portanto, meus amigos, nós vemos aqui que a liberdade dos filhos de Deus é um dom, é uma graça, é um presente que Deus nos dá. E isso acontece porque nós somos imagem e semelhança de Deus.
Então, quando nós olhamos para Deus, nós podemos ter a convicção de que Deus é absolutamente livre. E por que que é? Porque Ele ama. Quem ama tem a liberdade plena. No caso, Deus ama tanto que Ele respeita a sua criação, até mesmo por não corresponder ao seu amor. Por isso, Deus, sendo livre, Ele fez tudo e todos da mesma forma livres, especialmente, claro, o homem que tem a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, Deus não condiciona a sua relação com a obra criada segundo aquilo que a gente faz. Não, Deus ama e ponto. E Ele não espera nada em troca, porque o seu amor é pleno e por isso livre. E é por isso que nós também temos essa característica. Nós recebemos na nossa criação esta liberdade. Somos livres, temos vontade e temos inteligência. São três características da nossa humanidade que nos fazem semelhantes ao Senhor. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de São João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é a verdade quem nos liberta. E claro, quem é a verdade senão Deus? Se a gente pegar este versículo tão conhecido de todos nós, que é o João 8:32, e tomarmos um versículo antes, a compreensão vai aumentar. Este versículo nos diz o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, o conhecimento da verdade que liberta é permanecermos na palavra do Senhor. Está aí trilhado, marcado o caminho que nós devemos seguir. Nas nossas aulas passadas, se eu não me engano, há 2 aulas atrás, nós vimos que a fé não contraria nem a liberdade e tampouco a inteligência do homem, exatamente porque Deus manifesta a cada um de nós a sua própria imagem livre e amorosa. Portanto, eu acho interessante, aqui nesse ponto, a gente dividir o que seja liberdade ou livre-arbítrio. A liberdade, o próprio nome já nos revela ou nos mostra, é só olhar em qualquer dicionário, veremos lá que a liberdade é o fato de nada nos prender, de nada nos amarrar, de estarmos com plena possibilidade de fazer o que quisermos ou de irmos para qualquer direção. Já o livre-arbítrio tem uma conotação um pouco diferente. É a possibilidade de nós fazermos escolhas. Portanto, quando a gente fala de livre-arbítrio, queremos dizer que somos livres para fazer escolhas. A liberdade humana, meus queridos amigos, é um maravilhoso presente de Deus. A gente já falou isso em outras oportunidades. E, por outro lado, esta mesma liberdade, que é um presente e um dom de Deus, ela pode ser tão dom de Deus que nos permite fazer as nossas escolhas segundo aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos. Temos a liberdade, o livre-arbítrio, até mesmo de pecar. Deus considera esta possibilidade. Então, esta liberdade que Deus nos dá, se usada para o pecado e não para seguirmos a palavra e a própria presença de Deus em nós, esta liberdade usada no pecado, ao invés de libertar, ela vai nos escravizar. E o pior é que esta liberdade transformada
em prisão por causa do pecado, ela causa problemas, dores, prisões em nossas próprias vidas, mas também em torno de todos aqueles que estão à nossa volta e que padecem por nossa causa o fato de termos escolhido o pecado ao invés da graça. É o que nós vemos em nossa sociedade, que o pecado de alguns transborda e aflige a milhares, a milhões de pessoas, sejam estas pessoas governantes, sejam pessoas que têm autoridade, pessoas que têm influência em nossa sociedade, sejam o que for, o pecado sempre causa um mal social. O pecado tem um caráter de afligir a todos que participam e fazem parte deste mesmo corpo que é a igreja. Portanto, meus caros, a liberdade somada ao pecado, chegamos à prisão. Liberdade mais pecado igual prisão. Voltando então para o parágrafo número 160, nós vemos que o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Se eu me relacionar com Deus ou com qualquer pessoa por obrigação, eu não serei livre e também não estarei amando. O fato, então, de nós sermos amados por Deus e termos a liberdade que Ele nos dá, nós temos a condição de amar ou de não amar, e é isso que determina o amor propriamente dito. Por quê? Se eu, por exemplo, me perguntar, será que a minha esposa está comigo porque me ama ou porque é obrigada? Olha, essas perguntas, tantas vezes nós fazemos, se não com relação à esposa, a marido, a filhos, mas com relação a amigos e a tantas pessoas a quem queremos bem, a gente às vezes pensa, será que esta pessoa está comigo por interesse? Será que esta pessoa está comigo por conveniência? Será que esta pessoa está comigo porque me ama? Será que ela está comigo porque é obrigada a estar, quem sabe, por um vínculo empregatício, por um laço familiar? Vejam vocês que isso é determinante na nossa vida. Lá na criação, no livro do Gênesis, nós vemos que quando Deus criou Adão e Eva, deu a eles a possibilidade e a autoridade de dominar todas as coisas, de dar nome a todos os animais, enfim, de dominar tudo. E falou a eles, olha, vocês podem comer de tudo, exceto o fruto daquela árvore da ciência do bem e do mal. Deus deu a liberdade plena ao homem até um certo ponto, e quando chegou nesse aspecto da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, Deus falou, aqui você não ultrapasse, aqui você não queira comer desse fruto. Então Deus deu uma liberdade plena em algumas questões, mas uma liberdade relativa em outra. Por quê? Porque a liberdade que ele disse ao homem que não teria é aquela de querer ser igual a Deus. Nós não podemos perder nunca a consciência de que, apesar de sermos filhos de Deus, de termos liberdade, de sermos imagem e semelhança dele, nós somos criaturas. E o seremos sempre, por maiores que consigamos ser, por mais importantes que consigamos ser, seremos sempre criatura. Então, meus caros, foi para o nosso bem que Deus fez isso. Não foi para cercear nossas possibilidades. É como um pai e uma mãe falam com um filho, que impõe limites, que dá ordens para ele não fazer isso ou não fazer aquilo, porque sabe que aquilo será prejudicial. Portanto, Deus também coloca na vida do ser humano os limites que devem ser observados. Portanto,
se o meu livre-arbítrio me leva a obedecer a Deus, eu, portanto, aí a partir dessa obediência, eu estabeleço um vínculo de amor, um vínculo de confiança com o Senhor. Eu sou dele e ele sabe que tem o meu amor porque observo os seus preceitos. E se eu fizer isso, então eu serei livre. Então, não é a obediência que vai me escravizar. A obediência irá me tornar livre. A obediência me faz ser um com Deus. O pecado, pelo contrário, este sim, me escraviza e me torna uma pessoa dependente, desestabilizada, desarticulada, sofredora. Portanto, meus caros, o pecado escraviza e a obediência a Deus liberta. É isso aí. O livro do Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, no capítulo 11, versículos 26 ao 28, nos fala o seguinte: Eis que proponho-vos hoje bênção ou maldição. E neste mesmo livro do Deuteronômio, um pouco mais adiante, agora no capítulo 30, nós lemos o seguinte no versículo 15: Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Meus queridos amigos, a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio nos levam a todo instante a exercitar as nossas escolhas. Desde o momento que nós levantamos até a hora de deitarmos, o dia inteirinho nós fazemos escolhas. Eu tenho a escolha de levantar da cama ou de permanecer deitado. Eu tenho a escolha de tomar um banho ou de não tomar. Eu tenho a escolha de tomar um café ou de não tomar. Eu tenho a escolha de ir trabalhar ou de não ir trabalhar, e por aí vai. A vida inteira nossa é um contínuo estabelecimento de escolhas, de decisões que nós temos que tomar. E a escolha pelo bem ou pelo mal, a escolha pela graça ou pela desgraça, a escolha por Deus ou pela ausência de Deus, é também uma escolha que nós fazemos. E é o nosso livre-arbítrio quem o determina. Neste parágrafo que nós lemos, no número 160, a gente percebeu que Deus nos chama, espera de nós essa resposta de fé, como a gente já falou várias vezes naquela circularidade. Deus se revela, nos chama e aguarda de nós uma posição, uma resposta de fé, um fiat como o de Maria. Então, meus caros amigos, nós não somos forçados a seguir Deus, a acolher Deus, mas Deus espera isso de nós. A liberdade, portanto, nos dá esta prerrogativa, mas nós precisamos saber usar esta liberdade adequadamente, a nosso favor, não para que ela nos mate, não para que ela nos leve à morte, mas para que ela nos garanta a vida. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, falou uma coisa que todos nós sabemos de cor: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo porque sou livre, mas eu deixo de fazer uma série de coisas porque eu sei que essas coisas que eu deixei de fazer pela minha liberdade são coisas que me prejudicam, são coisas que prejudicam o meu irmão, são coisas que me levam a sofrer ou fazer sofrer e até mesmo de perder a minha vida eterna. Às vezes as pessoas se incomodam com a liberdade, e eu digo por quê? Porque é mais fácil obedecer cegamente do que ter a liberdade de escolher, não é? Se alguém manda eu fazer determinada coisa e eu obedeço, eu coloco a culpa nessa pessoa se as coisas acontecerem de maneira ruim ou de maneira errada. Eu só obedeci, foi você quem mandou. A liberdade
nos leva a ter responsabilidade, a liberdade nos leva a ter consciência, a liberdade nos leva a fazer escolhas corretas, a liberdade nos leva a ter discernimento. Percebem vocês, então, que a liberdade nos faz amadurecer, nos faz crescer? E é por isso que a fé nos leva à liberdade dos filhos de Deus. E tem mais um outro aspecto muito interessante ainda nessa questão de fé e de liberdade. O que dizer de destino? Será que existe o destino? O que é o destino? Ah, minha morte já está programada, se eu vou sofrer de determinada doença, já está tudo escrito no livro de Deus. Se eu vou sofrer determinado acidente, já está tudo definido previamente. Será que é assim que acontece? Não, não é assim. O destino não existe. Nós somos consequência das nossas escolhas, a vida inteira. Se eu como bem, se eu me alimento bem, se eu não tenho vícios, se eu tenho determinadas atividades esportivas, etc., a possibilidade de eu viver bastante é muito maior. Mas se eu me alimento mal, se eu faço coisas erradas, se eu fumo, se eu bebo e outras tantas coisas mais que eu posso fazer contra a minha saúde, a possibilidade de eu morrer mais cedo é muito maior. Portanto, o destino não existe. Nós nos colocamos segundo a vontade de Deus e a vontade dele é de nos amar e de nos tornar livres. Livres. Se nós queremos seguir a Deus segundo o seu plano de amor, nós temos sim que acolher a sua palavra já revelada a nós através de Jesus Cristo, e então nós teremos uma vida de paz, uma vida de felicidade. Portanto, meus caros, eu reforço esse conceito de que a nossa vida é consequência das nossas escolhas e não de destino. A nossa liberdade, portanto, pode definir a nossa vida e a nossa eternidade, não é? É isso aí. E assim, meus amigos, caminhando já para o final do nosso encontro de hoje, queremos fazer um breve resumo. Vimos que Deus nos deu a liberdade e o livre-arbítrio. Somos livres porque somos filhos de Deus e porque somos amados por Ele. Apesar de ter nos feito livres, Deus aguarda de nós uma resposta ao seu infinito amor. Portanto, vamos acolher esta graça, esse dom que Deus nos dá, e vamos aderir ao Senhor através da sua palavra, através da oração, através da Eucaristia. Vamos dizer: Senhor, sou teu. Faz-me, Senhor, cada vez mais livre e cheio da tua graça. E assim, meus queridos amigos, vamos encerrando este nosso vídeo de hoje. Vamos deixar na sequência uma tela com uma proposta de leitura e de oração, e esperamos reencontrá-los todos em nosso próximo encontro. Até lá!